Como é bom ter você em mais uma classe da Escola Sabatina. Mas hoje é nosso último dia, nossa última lição da magnífica lição do Êxodo. Imagina quanta história, quantos feitos, aquilo que Deus fez pelo povo de Israel, aquilo que Deus propôs e propõe a fazer por cada um de nós. Tanta coisa a gente estudou e a gente está se despedindo porque hoje é a 13ª lição. Foi muito bom ter você com a gente durante esses 13 sábados e estamos contando com você semana que vem para o início dessa lição de lições de fé do livro de Josué. Nós vamos aqui, vou falar para você, eu já estive dando uma olhadinha nas lições, são fantásticas, você não pode perder, vai ser uma beleza. Se Êxodo já foi bom demais, você vai ver como Josué vai ser fantástico. E a gente vai esperar você para Josué. Se você ainda não tem a lição do livro de Josué, manda no WhatsApp para a gente uma mensagem com o seu endereço para a gente entregar uma lição para você na sua casa, exclusivamente para você e gratuitamente, certo? Agora, não esqueça de dar o seu link, de compartilhar o que você aprende aqui com seus familiares, com seus amigos, com seus parentes. Não esquece disso não, tá bom? E olha, dá tchau para essa lição e vai deixar saudade, não vai? Porque nós aprendemos tanta coisa, né? Coisa que a gente vê no ano bíblico, às vezes a gente passa por cima e como tem um significado espiritual para cada um de nós. E eu tenho o privilégio hoje de ter aqui dois grandes amigos. Como é que vão os homens da figurinha da nossa classe online? Olha, estamos bem, graças a Deus. Vocês estiveram separados nas duas lições anteriores, agora nós juntamos vocês de novo, né? Pois é, encerrando, né? Com essa lição maravilhosa, é muito bom, tá? Nós estarmos juntos aqui novamente. Que benção, a gente fica feliz. E você gosta muito dos dois, eu sei disso. Então tá aí os dois, o atrapalhado aqui, né? Que tem que aprender um monte, né? Com vocês. E o Kevin, como é que você está, Kevin? Kevin tá bem, um abraço para você, Kevin. O Kevin é o nosso diretor, você sabe que tudo aqui passa por ele, certo? Então, assim, se tiver alguma coisa errada, bate nele, não em nós, né? É por aí, meninos? É. Pode, né? Com certeza. Então tá falado. Elton, Oi. Você faz a oração para a gente? Faço. Você que está aí em casa, você sabe desse momento, você que é a primeira vez que está com a gente, esse momento a gente apresenta os nossos pedidos e também pede para que Deus atenda o seu pedido, então aquele desejo de melhoria, de vencer algumas coisas, alguns defeitos, alguns pecados, de você ter uma comunhão melhor com Deus, algum problema que você precisa, algum problema de saúde teu, de familiar, de amigo, aquilo que você acha que Deus tem que atender, o que Deus poderia atender, esse é o momento. E nós vamos estar aqui intercedendo por você e você intercedendo por nós. Vamos orar? Querido Pai, glorioso Deus, agradecemos por todas as bênçãos. Estamos encerrando mais um trimestre de uma lição maravilhosa em que aprendemos muito. O Teu Santo Espírito nos guiou, nos orientou, nos mostrou o caminho e, pelo poder dele, temos condições de fazermos a Tua vontade. Amém. Entregamos a todos aqueles que participaram conosco, nos assistiram, que o Senhor continue os abençoando. Com certeza aprenderam muito também, juntamente conosco. Aprendemos todos de Ti. E agradecemos, Senhor, mais uma vez, que o Senhor abra nossas mentes, que Teu Santo Espírito nos mostre a Tua verdade e que possamos levar o Teu amor, a Tua salvação a todos ao nosso redor. Amém. Obrigado por tudo, abençoa cada família, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Bom, como é a última lição, eu queria dar uma passadinha meio geral, assim, geralzona, bem rapidinho, no que nós estudamos durante todo o trimestre. E o trimestre começa com dor. A lição de trimestre começa com dor. Começou assim o primeiro verso. Você que tem a tua Bíblia online, Bíblia física, computador, sei lá, o que você tiver de Bíblia aí, abre em Êxodo 2, verso 23 a 25, começou assim. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles, lembrou de sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Ou seja, essa lição toda de Êxodo é de um Deus que ouve, de um Deus que lembra, de um Deus que vê e um Deus que está atento. Então, durante todo esse trimestre, o que esse Deus atento a gente pôde aprender? O que vocês dois aprenderam também muito desse Deus maravilhoso durante todo esse trimestre que a gente teve? A gente vê realmente, assim, a partir desse momento aqui, que Deus intercede,
que Deus se coloca na história. Ali eles estavam dizendo os bastidores, mas quando ele se coloca em evidência ali, a gente vê realmente uma transformação. É algo assim muito histórico. A gente vai ver uma transformação a nível mundial que nós colhemos os frutos até hoje. Porque a partir daquele momento surge o povo de Deus, que dá origem ao Messias, que deu origem ao cristianismo. E estamos aqui. E estamos aqui, né, fruto de tudo isso que foi prometido e organizado e executado por Deus como o agente principal da história. Né? Elton, assim, quando a gente começa a olhar a história como um todo, né, como Deus mudou a história daqueles e como Deus propõe hoje a mesma coisa, né? Deus nunca muda, né? Sempre ele nunca esquece seus filhos, né? Então, assim, a gente vê que ele agiu no passado para socorrer o seu povo e hoje também é a mesma coisa. E no futuro, que nós sabemos que vai ser mais pesadinho, ele vai estar conosco e vai dar a vitória, né? E uma coisa interessante também que na lição a gente viu que tanto Pai, Deus Pai, vamos dizer, como o bem e o mal, ambos exigem o máximo de nós. No caso de Israel, o mal exigiu os primogênitos. Quer dizer o seguinte, tudo que tinha que se dar, quer dizer, um filho para mim é tudo que a gente tem, né? Uhum. No bem, veio a Páscoa, que simbolizava o que Deus tinha de melhor. Exato. Então, ou seja, sempre nós vamos ter que dar o máximo por alguma coisa, é isso? Por uma ideologia, ou por salvação, ou pela perdição. Mais ou menos essa noção que a lição quer passar para a gente? Exatamente. E o nosso caso, que nós confiamos em Deus, é dar o máximo por Ele. Né? Por Ele, né? Porque Ele fez tudo por nós. Né? Ele deu o que tinha de melhor por nós, a maior riqueza que tinha no universo. Então, a gente tem que retribuir isso com amor e gratidão por Ele. Né? Porque o que Ele fez... Não tem comparação. Né? E esse Cordeiro Pascual, qual é o trabalho dele, o que Ele faz hoje por nós? Eu gosto desse símbolo do Cordeiro Pascual, né? A Bíblia apresenta, de Gênesis a Apocalipse, essa questão do cordeiro, do substituto, para que a gente possa entender que a necessidade de ter um Salvador, do preço do pecado, o plano da salvação e o papel bem claro do cordeiro, né? O cordeiro ali, a gente sempre vai ver ele como o substituto, aquele que morreu em nosso lugar, dando a entender que não existe outro caminho para a salvação, né? Não são as obras, não é aquilo que eu faço, não é o que eu quero fazer de melhor para Deus que vai me dar a salvação, mas a intercessão de Cristo e a figura do Cordeiro sendo morto no meu lugar. Interessante isso, né? É o Cordeiro, né? É o Filho. Ali também a gente teve uma simbologia que eu achei muito interessante, né? No caso do maná, Jesus o pão, eu achei muito legal. No caso da água, Jesus a água da vida. Né? Ou seja, todo aquele simbolismo que depois Jesus chama para si no Novo Testamento. O que vocês acharam disso? É uma coisa fantástica, né? Ligando o passado com o presente dele, né? Quer dizer, ele que concedeu tudo isso lá no passado, lá para Moisés, para o povo. E ele confirma isso quando ele esteve aqui, né? Eu sou o pão, eu sou a água, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Então, quer dizer, é do começo ao fim, é Cristo atuando. Assim como a gente vê o Cordeiro, como acabamos de falar, né? De Gênesis, Apocalipse, está lá o Cordeiro, morto por nós, né? E ele é tudo na nossa vida. Ele é o principal, né? Tem que ser. Amém. Eu gostei muito desse assunto, porque eu vi assim, Deus trabalhando... Deus trabalhando com o povo naquilo que eles tinham, naquilo que é a maior necessidade para a vida, o que é vital. A água e comida é o vital para a nossa existência. Então, trabalhando o simbolismo, a nossa existência espiritual ela depende do pão da vida e da água da vida. Né? Sem isso... E Cristo mostrando que Ele é o provedor, é Ele que provê isso. E sem isso... Né, não há vida, né? Não vai existir. Ele usa a vida física, né, o que faz com que a vida física pereça, ele mostra que é a mesma coisa, é a necessidade espiritual. Sabe o que você fez eu lembrar? Tem um filme antigo, Morto Vivo. Era o morto, que o cara morreu, só que 2 caras foram lá na casa dele e encontraram ele morto. Só que para eles curtir
o que o cara tinha que fazer de conta que o cara era É vivo. um morto muito doido, muito louco. Eu acho que é isso. Um morto muito louco. Eu acho que é isso. Eu não acho que é morto vivo. É. É muito louco. Então eles pegavam, pegou o braço, colocava assim, outro pegava o braço e levava o morto para tudo quanto é lado. E no filme parecia que o cara estava vivo, né? Não parecia. Então, ou seja, nós em Cristo Jesus, nós somos esse morto louco. Estamos aqui se mexendo, mas o fim está fadado à ruína, né? E com Cristo. E uma coisa que eu acho interessante que a vida eterna está para todos, e quando a gente vê a aliança de Deus, as alianças construídas, nós vivemos uma nova aliança, a gente vê que a aliança é a mesma. Ela só muda a época de aplicação. Existe ela numa promessa vindoura e ela já numa promessa passada, que já se realizou. Então, a importância, né, dessas alianças, né, para que Deus se reúna, para que Deus esteja com os filhos. Né? Também eu achei muito interessante isso, como elas fazem parte até hoje da nossa vida. Né? A aliança ela tem um papel muito importante que está até relacionado com essa última lição nossa. Deus ele quer desenvolver um relacionamento com o ser humano e ele tem uma parte a cumprir, mas ele quer que o ser humano entenda que, apesar da salvação não depender de nós, existe uma parte nossa desempenhar no plano da salvação. Então, a aliança era como se fosse um contrato. Né? Deus ele fazia suas promessas, mas o povo tinha alguns passos a dar. Né? Ali, como o povo escolhido, o povo deveria cumprir suas leis, deveria ter um relacionamento com ele, refletir o amor dele. Então, assim, a gente vê que quando a aliança é quebrada, é por parte de quem? Nossa, sempre nós. Sempre foi nossa. Né? E Deus sempre restabeleceu a aliança. O mesmo Deus que buscou Adão e Eva é o Deus que buscava o relacionamento novamente, né? E esse estudo foi muito importante, que nós vimos os erros, não de Deus, do ser humano, dos filhos dele, né? E para a gente não cometer o mesmo erro, né? Então, foi deixado para nós tudo isso, para nós aprendermos e não cometermos as mesmas falhas de quebrar a aliança com Deus, porque quem sai perdendo... Sempre a gente, né? Sempre a gente. Agora, da forma progressiva que a gente estava indo, nas últimas 2 lições, vocês participaram separados. Mas eu achei muito interessante. Na lição que o Elton participou com o Dr. Romanelli, lá falava sobre risca meu nome do livro. Isso. Do teu livro. Do livro que o salmista pede, por favor, Deus, escreva meu nome no seu livro. Não tire meu nome de lá. E Moisés, pelo amor do povo, dizia, né? Tira. Exato. A gente até tocou o assunto, né? Como é importante a gente ter paciência com os nossos irmãos na fé, né? Pois é. E tirar o rancor e o ódio do coração, né? Vingança. Então, uma pessoa faz um mal para mim, eu quero vingar. Está totalmente ao contrário do que Cristo quer para a nossa vida, né? E a gente falou da cura, né? Quando a pessoa perdoa, ela é o quê? Beneficiada, né? Curada. Moisés foi atacado várias vezes por aquele povo e ele fala, risca meu nome. Então, quer dizer... Estava intercedendo para aquele povo que foi totalmente ingrato, primeiro a Deus e também a ele que era o líder, né? Mas, no entanto, ao invés dele falar assim, não, pai, Deus, destrói esse mesmo, povo mesmo, vamos fazer um povo novo. O senhor está propondo aí. Eu gostei dessa ideia. Não, ele falou, não é assim, não. Eles são ruins, são teimosos, mas eu quero eles, né? Exato. E na tua lição, eu vou confessar que nós falamos, essa lição aqui é rapidinha, mas se nós não interrompêssemos com a lição, nós ficamos 2 horas. Eu estava até agora lá. Né? Na lição, uma semana estudando. Teve um ponto, Elton, que nós chamamos muita atenção, que é a tenda do encontro. Eu e o João, nós tínhamos até ontem entendido errado. A maneira de dizer, né? Mas que maravilha aquele negócio da tenda do encontro, hein? Maravilhoso, né? Um local onde você tem aquele encontro com Deus de forma bem profunda e você sai dali preparado para tudo, né? E é assim quando a gente tem esse momento com Deus, né? A gente está preparado para todas as situações da vida. E uma coisa que me chamou a atenção, por exemplo, assim, a gente não sabe o poder disso, mas, por exemplo, quando eu levantava criança e ia para o banheiro, qualquer coisa que eu ia fazer, podia ser a partir das 5 horas, eu já via a luz do meu pai acesa, sabia que meu pai estava orando. Né? Minha mãe, mesma coisa, um casal de oração. E os meus filhos também viram isso em nós. E eu fico pensando assim, com a tenda de encontro, eu fico pensando assim, lembra que você e até o Rafael chamam muita atenção, né? Que quando Moisés ia, o que o povo fazia? E ia lá correndo olhar, né? Na tenda, falar, ele vai encontrar com Deus. Como isso é essencial para os nossos lares, né? Pais que oram, você que é pai, você que é mãe, orem
Então, quando você ora, teu filho está observando. Eu lembro até hoje uma história de um filho rebelde, coisa muito antiga, rebelde, isso é real. O filho estava lá nas drogas, bebendo. Ele chegou em casa, madrugadinha, eram as 3 da manhã, pé por pé, para a mãe não escutar. Aí ele vai assim, quando ele escuta uma voz, ele chega bem próximo à janela. Era a mãe intercedendo por ele. Quando ele escutou a mãe intercedendo, ele falou, não, eu tenho que mudar de vida. E o filho se transformou num novo filho. A tenda de encontro dentro do nosso lar, né? Agora, interessante, tudo isso desenvolvido, tudo isso feito, Deus dando oportunidade, Deus se relacionando, porque Deus queria o quê mesmo, como vê na lição de hoje? Deus queria morar com o povo. Deus não queria só aparecer lá, não. Deus queria estar presente. Êxodo 40, 34 e 38, nós vamos ler 2 versinhos que vai dar o introdutório da nossa lição, que é a última lição, que diz assim, a lição, o título dela, O Tabernáculo. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Ou seja, o Deus que saiu acompanhando lá, além de se fazer mais presente, fareis um tabernáculo para que eu habite no meio de vocês, agora diz que em toda a jornada de Israel, até eles entrarem na terra prometida, havia essa manifestação da glória de Deus. Quando a gente fala dos tabernáculos, qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês dois? Por que de tabernáculo? Qual é a função dele? O que Deus queria com isso? O que vem assim já na cabeça de vocês? Assim, a própria ordem de Deus ela vai explicar, certo? Me farão um tabernáculo para que eu possa habitar no meio de vós. Então, Deus tem um desejo de habitar no meio do povo, mas por que ele tem esse desejo? Porque em algum momento isso teve uma ruptura. Então houve no passado problema, já teve um estar. Houve um problema, isso. Houve um problema, certo? E a gente vê claramente, a Bíblia apresenta que esse problema surge no Éden, onde Deus ele tinha uma comunhão próxima com o ser humano, visitava o casal na viração do dia, né? Conversava ali com eles e tal. Então tinha essa aproximação, esse relacionamento mais, né, bem próximo, relacionamento face a face, cara a cara. E isso se rompe com a entrada do pecado. Até a lição traz para nós o momento em que Deus chega até Adão, e ali, né, vamos supor, assim, eu imagino assim, que havia um local já de encontro ali entre eles. E aí Deus chega lá e cadê Adão? Fugiu. Né? Fugiu. Aí ele faz a pergunta, onde estás? Né? Lógico que Deus sabia onde Adão estava. Então, a partir desse momento, Isaías 59, verso 2, também vai dizer que os vossos pecados fazem separação entre mim e vós. Essa é a causa de nós não podermos ver a face de Deus. Agora, o objetivo de Deus no plano da salvação é restaurar o ser humano, a sua imagem e semelhança, e esse relacionamento precisa ser restaurado. Deus manda fazer um santuário para que ele desça aqui. Exato. E Paulo fala que existe um santuário que a gente sobe nele pelas orações. Exato. O verdadeiro. Olha que coisa interessante. Mas a gente vê que Deus queria que tivesse uma representação junto do seu povo, né? A gente sabe que era uma coisa assim bem... Não era assim... O que Deus mostrou para Moisés era uma coisa pequena, né? Assim, para ele poder fazer aqui para nós, que de lá é magnífico, né? Mas qual a importância disso? Como o João disse, e para nós hoje, qual que é o nosso tabernáculo hoje? Tem uma coisa interessante que Paulo fala também, que nós somos templo do Espírito Santo, né? Então, assim, o sábado é um tabernáculo no templo. Bem lembrado. Então, assim, vai falar do sábado. Não, já pode entrar. E a gente vê que onde nós estivermos, nós podemos ter uma comunhão especial com Deus. E o sábado qualquer lugar que você estiver no mundo. No mundo inteiro. Em qualquer lugar você vai ter um encontro. O sábado te encontra, né? Se você tiver na mente que isso é um momento especial com Deus, você vai ter um encontro com Ele, né? E o nosso corpo sendo o nosso templo do Espírito Santo, e a vida é transformada.
todo erro que nós temos, todo pecado, tudo que é mal em nós, ele vai retirando, não por nós, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Então, assim, Jesus, como Isaías fala, Emmanuel, né, o Deus conosco, ele sempre quis estar junto com o seu povo. Quando nós estamos no erro, nós tendemos a fugir como né? Adão e Eva. Mas ele sempre vem atrás. Agora, ele dá liberdade para você ir ao encontro dele ou não. Sabe uma coisa que eu fico às vezes impressionado? O pessoal diz, não foi Deus que criou a igreja, foi o homem que criou a igreja. Para que o tabernáculo? Para que o tabernáculo? A primeira igreja é o tabernáculo. Deus falando, não, eu quero que esse bando de gente imperfeita vai lá com homens imperfeitos me representando, com sacrifícios imperfeitos, e mesmo assim vou estar lá no meio de povos imperfeitos. A igreja, mesma coisa. Mesma coisa. Homens imperfeitos, só que agora é diferente, com um sacrifício perfeito. Exato. Certo? E eu no meio dos imperfeitos. Uhum. E o sábado é interessante porque ele lembra a gente disso. Por isso que a Bíblia aconselha nunca a gente ser desigrejado. Desigrejado é aquele sem vergonha que não vem na igreja, porque pode vir e não vem. Tem gente que não pode vir. Você que não pode vir, não é para você que eu estou falando, não. Estou falando para aquele sem vergonha que fica lá em casa, lá assistindo online, podendo estar aqui na igreja, aqui, ó, não recebendo a bênção de Deus. Sabe por quê? Olha o que o sábado, quando você está em comunhão com o povo, a lição mostra para nós, os professores vão tocar nisso, de 5 pontos importantes que o sábado, a comunhão com a igreja, você que não pode estar aqui conosco, eu sei que você gostaria de estar aqui, mas graças a Deus que online a gente chega até você e a gente compartilha a mesma fé. Mas você que tem oportunidade, olha o que você deixa de fazer quando você fica em casa e não vem. Vai lá, Elton. Não, estamos na lição já. A lição aqui falando sobre o sábado, né, do Senhor. Aqui fala várias coisas assim essenciais, né? Fala 5 pontos, mostrando que o sábado mostra que Deus é o Criador, né? É o memorial da criação, o sábado. Então isso faz o quê? Separação do quê? Eu não sou igual a Deus, eu sou uma criatura dele. De Deus. Por isso que eu vou lá. Eu vou lá para adorar e agradecer e louvar o nome dele. Então isso faz toda a diferença. Fala do Messias que virá, né? O sábado mostra isso, restaurar todas as coisas, né? Fala que Deus estabelecerá seu reino eterno, né? O sábado é prévia desse reino. Eu achei isso aqui fantástico. É um antigozo, né? Então o sábado é muito importante. É um antigozo. A gente vem no sábado com tudo isso aqui, ó, e a nossa vida é transformada, né? A salvação vem do Senhor, Deus é o juiz supremo. Quanta injustiça nós estamos vendo por aí. E a gente tem que confiar. No sábado a gente vem e se entrega de corpo e alma para Deus, sabendo que tudo isso vai restaurar a nossa vida. Amém. Infelizmente, as pessoas olham para o sábado, principalmente para o adventista, principalmente, como um povo preguiçoso que não quer trabalhar. E restringir o sábado a essa compreensão. E alguns adventistas fazem isso mesmo do sábado, infelizmente. Mas, assim, ó, pela quantidade de versos que é apresentada na Bíblia sobre o sábado, eu acho que as pessoas deveriam ser mais honestas e buscar aprender o que Deus queria com o sábado. Qual o benefício? Mesmo para aqueles que acham que o sábado era só para os judeus, então qual que era o papel do sábado na vida dos judeus? Aqueles que acham que o sábado era só para os judeus. Qual era o papel do sábado na vida dos judeus? A lição trouxe uma frase interessante, né? Mais do que Israel guardou o sábado guardou Israel. Isso. E aí a gente vê que é um momento que Deus estabelece ali para os judeus, estou falando para os judeus, tá? A gente sabe que o sábado é universal, anterior aos judeus. E fazia parte da adoração, da aproximação, da comunhão, do louvor, da restauração, da santificação do povo judeu. Então isso não pode ser descartado simplesmente e dizer, não vale mais nada. Isso tem muito valor, tá? Uma das lições que nós estudamos, não desse trimestre, mas há algum tempo atrás, aí, mostrava que o sábado ele tinha o papel de nos mostrar um pouco do que é o que Deus tem preparado para nós, do relacionamento que nós vamos ter com Deus no céu. Sim, certo? É um momento separado dentro da nossa semana, onde nós temos um relacionamento especial com Deus que aponta para o relacionamento que Deus quer ter conosco. E aí ele falava assim que uma pessoa que guardou de 70 anos, que observou o sábado em toda a sua vida, ele terá passado 10 anos guardando o sábado.
E esses Imagina. 10 anos, que diferença que vai Faz na fazer vida. na vida espiritual da pessoa, na visão que a pessoa tem de Deus, né, em tudo isso, no propósito do sábado. Então, assim, eu vejo como algo muito relevante existente na Bíblia, que, infelizmente, o sábado foi um presente de Deus para o homem. E um baita presente. A Bíblia diz que o homem foi estabelecido, não foi Sábado. o homem que foi estabelecido por causa do sábado. o sábado foi, O né? sábado foi estabelecido por causa de uma necessidade que o ser humano tem. Então, assim, existem vários ângulos para a gente estudar o sábado. Não é somente um dia para que as pessoas estão com preguiça. Não é só isso. Então, as pessoas deveriam ter mais curiosidade. Por que a Bíblia fala tanto sobre o sábado? E por que nós falamos tanto pelo sábado? Porque queira ou não queira, o sábado é o dia do encontro, é o dia de recarga das energias espirituais, e junto com as energias espirituais vem aquele versinho que diz assim: eu sou o Deus que te fortalece. Deus dá força que recarrega a nossa energia. A tua Rayovac, a amarelinha era Rayovac ou não? A amarelinha era. É a sua Rayovac para mais 7 dias da semana. Agora já é de lítio, né? Agora não, mas Deus carrega ela também, certo? Agora, na parte de segunda e terça, a gente vai ver o seguinte: Deus pede para construir o templo e Deus pede para trazer coisas. Vocês trazem ouro, vai ter prata, vai ter pano de púrpura, pano de carmesim. Como é que o povo tinha isso lá no deserto? O povo era muito rico, hein? Eu quero entender esse negócio aí, uai. Como é que foi parar tanto ouro lá no... Teve o ouro do bezerro, que Moisés derreteu e fez os caras tomar. E tinha mais ouro agora, prata, bronze para o templo. Explica aí, o Elton. Então, quando eles saíram do Egito, né, tinha uma profecia que eles iam sair com as riquezas. Né, E quando eles saíram, os egípcios entregaram muita riqueza para eles, né, já prevendo a necessidade principal aqui da construção do tabernáculo, da adoração a Deus. Ou seja, vamos dizer assim, foi uma indenização que eles deram para o povo hebreu, Talvez sim, pro né? povo de Deus, né? Talvez sim, mas não era, já era já era tudo de Deus, tudo, né? Já era tudo pertencente a ele. E aí a gente vê aqui que chegou um tempo, aí o povo foi trazendo essa Obrigado, riqueza. eles foram trazendo, né? Na marra, né? Mas vocês trazem ou morrem, era isso? A gente vê aqui que não foi esse não, que até Moisés falou, não, para de trazer, que já tem demais, não está precisando mais não. Isso que é gratidão, né? É o Espírito Santo atuando no povo. Joel, como é que um povo tão mal agradecido, pecador, teve um coração tão bom para uma hora dessa? Então, eu vejo isso aí como os direitos trabalhistas que eles receberam, tá? Porque ficaram lá trabalhando de graça. Mas se você trabalhar para mim assim, não vou dar ouro para você não, tão engraçadinho. Tem nada disso para ele, não, Joel? Olha o Joel querendo... O Kevin, já vai falar que a gravação da lição ele vai ter ouro, bronze para ele, tá? Eu assinei um contrato aqui sem fins lucrativos. Você tá fora dessa. Mas o que me chama a atenção aqui várias, né, coisas me chamam a atenção na construção do tabernáculo, como Deus foi detalhista em mostrar a planta, a disposição dos móveis, o material que eles seriam feitos, tamanho, altura, largura, espessura, com que seria coberto, tudo, extremamente detalhado. E aí tem um ponto interessante que o que foi usado na construção, né, os recursos, foram ofertas dadas. E isso eu acho muito interessante, porque hoje as pessoas usam dízimos para construir igrejas. E a Igreja Adventista ela tem uma boa divisão entre dízimos e ofertas. Os dízimos são exclusivamente para a pregação do Evangelho, para a manutenção e a pregação do Evangelho. O dízimo não se toca, não é usado para nada. Não é usado para dar uma cesta básica, como muitos sugerem. Isso é pecado até fazer isso. Então, assim, não é função dele. Deus orientou na palavra dele como se deve a divisão entre os dízimos e ofertas, o papel de cada um. E aqui, o tabernáculo foi construído com dízimos ou com ofertas? Só com ofertas. Com ofertas. Ofertas que foram generosas, a ponto do próprio Moisés falar, não precisa trazer mais que nós já temos, já é mais do que o suficiente. E a Igreja Adventista usa esse princípio. Todas as igrejas elas são construídas com ofertas. Imagina se todas as igrejas... Tô falando, porque a gente pensa, aquela igreja pobrezinha tal... Mesma igreja pobrezinha. Se for uma igreja que dê oferta com carinho,
Deus abençoa, daqui a pouco a igreja toda bonitinha, toda arrumadinha, né? As ofertas. A gente não pode negar o dízimo nunca. Agora, vem cá, você falou uma coisa de que Deus falou, tudo tem que ser feito assim, assim, daquele jeito. Tá, o bom é que tinha muito artesão, muito artista, né? O povo já sabia por conta própria como fazer isso. Era isso que aconteceu? Não. Não? O Espírito Santo é que deu habilidade para eles fazerem, né? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é muito importante. E hoje também para a nossa vida, né? Interessante que Pedro, quando fez o discurso dele lá, que o povo falou, nossa, vocês mataram a Cristo, e eles falaram, o que a gente faz? Ele falou que arrependei-vos, sedes batizados, e para receber o quê? O dom do Espírito. Né? Então, assim, uma consequência, às vezes nós estamos pecando nas coisas de Deus e não estamos recebendo o Espírito Santo, e às vezes os nossos dons para a igreja não estão sendo atuantes, porque às vezes tem coisa que está errada no coração. Aqui tivemos uma atuação do Espírito Santo que o povo ele obedeceu, né? O Espírito Santo é concedido para quem obedece. Primeiro ponto, né? Primeiro ponto. Eles obedeceram e aí pessoas foram capacitadas, Deus deu dons para as pessoas, um para mexer com ouro, outro com a prata, outro para fazer cortinas com pano, outro para fazer entalhe na madeira. Tudo vem de Deus. Então, assim, o Espírito Santo é concedido para quem faz a vontade de Deus. Tem gente que quer usar o Espírito Santo para algumas coisas que não deve, aí não acontece. O Espírito Santo tem que atuar na gente. Eu li uma certa vez de que esse foi o grande erro de Salomão. Quando Salomão teve que construir o templo, ao invés de ele pedir para Deus o poder do Espírito Santo sobre o povo dele, ele foi buscar com os ímpios, artesãos, pessoas específicas para construir algo para Deus. Mas mesmo assim Deus aceitou o templo de Salomão. Como Deus, é importante esse negócio do Espírito Santo. O Espírito Santo é tudo, nós não podemos nunca esquecer disso, né? Tem uma frase, né, que às vezes eu não concordo com algumas coisas que são faladas demais, porque eu acho que falta um pouco de reflexão, sabe? Uma delas é que política e religião ninguém deve discutir. Isso aí eu não concordo com isso e é bem aceito aí, né? Por aí. Outra é que Deus não escolhe capacitados, mas capacita escolhidos. Não vejo dessa forma, porque Deus escolhe capacitados também. Mas o que seria esse capacitado? Por exemplo, na construção do templo, foram chamadas pessoas que não pertenciam ao povo de Israel, Deus aceitou, mas essas pessoas tinham habilidade para fazer aquilo, mesmo não sendo pessoas do meio do povo, né, do meio do povo de Deus. Assim, fora da igreja, na nossa sociedade, existem pessoas extremamente capacitadas. Agora, Deus não chama os capacitados? Claro que chama. Claro que chama. Deus chama capacidade. Agora, é o que a gente tende a olhar a capacidade como assim pessoas com dons extremos, mais difíceis de obras a serem realizadas, as pessoas conseguem fazer. Não. Dentro do plano de Deus, todos são capacitados. Cada um dentro da sua esfera. Área, né? Certo? Mas a verdadeira... Aí eu estou falando, essa capacitação é um dom natural. Tá? Estou falando de dom natural, daquilo que você nasce com ele, você tem habilidade para fazer. Mas dentro da esfera, dentro do plano de Deus, a verdadeira capacitação é o quê? A presença do Espírito Santo na vida da pessoa. O dom do Espírito Santo na vida da pessoa. Aí o que é mais habilidoso, o que é menos habilidoso, quando ele é chamado, ele é capacitado com a pessoa do Espírito Santo para realizar a obra. O Novo Testamento é uma pura prova disso. Quem é o maior escritor do Novo Testamento? O mais capacitado. O mais letrado. É verdade. E antes dele receber o Espírito Santo, né, ele também realizava grandes obras. Né? Só que Deus só precisou trabalhar ele do jeitinho para capacitar para a função dele. Mas é bom saber que mesmo nós não tendo a capacidade para aquilo que precisamos, Deus vai colocar em nós o poder do Espírito Santo e transformarmos cada um de nós povo dele, né? Eu vejo assim, Deus precisa da pessoa mais simples, eu estou falando aos olhos humanos, tá? Na sociedade, em uma esfera que o mais intelectual não vai alcançar. Isso. Certo? E Deus vai precisar de um intelectual onde esse simples não vai alcançar. Ou seja, Deus precisa, esse Deus precisa entre aspas, tá? Deus ele trabalha dessa forma. Em cada esfera da nossa sociedade vão existir as pessoas específicas para falar com aquele determinado tipo de pessoa. Às vezes uma pessoa não consegue, eu estou dando um estudo bíblico para um casal, e o esposo não consegue dar o estudo bíblico para a esposa.
e ele precisou de alguém E lá? ir lá, e assim, a gente está tendo um relacionamento muito legal, ela está gostando muito dos estudos, eu fico feliz com isso. Mandar um abraço para o Caleb e para a Thaís aí, se estiverem nos ouvindo. Um abraço para vocês, hein? Mas assim, ele falou isso. Às vezes a gente tem, e assim é uma realidade. Então, Deus vai precisar de todos os tipos de pessoas para atuar em todas as áreas. Vamos lá, está tendo um encontro agora do FE, Federação dos Empresários Adventistas, FEA, e está em Santa Catarina. E é um amigo nosso, um empresário muito bem sucedido, que começou um projeto com o pastor Arilton. O sonho dele era fazer o seguinte: nós precisamos pregar o evangelho para Santa Catarina. Como é que vamos pregar? É só 2.000 e poucos adventistas, não sei, 200 e poucos mil adventistas. Olha o tamanho do estado. Ele, muito amigo do dono do SBT, chegou lá, olha só como Deus vai capacitando as coisas. Chegou lá e falou: tem um programa assim, tem um pastor assim que é da Novo Tempo, os caras, vamos começar? Vamos pegar o escritório dele, não tinha outro lugar para ir, pegaram o escritório dele, transformaram o escritório dele, botaram uma mesinha, é um programa, eu vou tentar lembrar o nome até o final, certo? Fizeram assim, um estúdio bacana. Hoje é o segundo programa mais assistido no horário em Santa Catarina. 100 pessoas já foram batizadas em 2 anos, de forma direta. Mais de 5.000 pessoas estão fazendo estudo bíblico por causa de um trabalho. Ou seja, Deus usou capacitado. Sim. Ele é capacitado, um baita do empresário envolvido ali, para colocar de forma... Então, ou seja, Deus usa todos e cada um naquilo que precisa. Uma coisa interessante do santuário, que eu achei legal, é que, mesmo terminando o santuário, depois vem os ritos do santuário. E é engraçado que todo rito de santuário, toda a construção, tudo ali, era feito com muita organização, e cada um com uma finalidade, né? Tinha o rito diário, não tinha, Elton, um tal de rito diário? Diário. Tinha o rito diário que correspondia ao perdão dos pecados, né? Todos os dias. Todos os dias o pecador ia lá e oferecia um sacrifício, né? E era feito todos os dias, né? Então seria como se fosse a nossa confissão diária. Confissão diária, isso mesmo. Só que na época levava o quê? Um cordeirinho sem defeito, e era sacrificado um cordeirinho inocente que não tinha culpa de nada, mas a pessoa se sentiu o quê? Muito triste, porque ela tinha pecado e o cordeiro pagava, né? Que não tinha culpa nenhuma, simbolizando a quem? A Cristo Jesus. Cristo Jesus, né? Tudo no tabernáculo simbolizava o plano da redenção. E tudo focalizava em Cristo Jesus. Tudo que tem lá. E tinha também o anual, não tinha? Tinha, e o anual é interessante, mas aí eu vejo assim, a gente tem várias formas de nós enxergarmos as coisas, né? E eu vejo mais uma das formas é que o santuário funcionava como uma bússola. Muito interessante isso. Vamos lá. Você já ouviu a expressão em que pé que está isso? Já ouvi. Então, acho que você deve falar muito isso aí, né? Lá do Paraná é normal. Vamos lá. Você tem um projeto, às vezes você vai lançar um produto, aí você tem o tempo para esse produto ser lançado, tem as pesquisas, tem isso, tem aquilo, tem como que vai ser a embalagem e tal, e tal. Então, essas etapas vão sendo, né, concluídas. E aí, de repente, você, como o coordenador, quem está direcionando, você chega e fala o quê? Em que pé que está isso aí? Certo? Tá na fase final. Mais alguns dias aqui está tudo concluído. E aí você coordena. O santuário, eu vejo ele, já a gente fala desse anual aqui, mas eu vejo ele como uma bússola. Porque tudo que acontecia no santuário, ele mostra as etapas do plano da salvação. Desde a vinda de Cristo, desde um mundo um mundo perdido, a vinda de Cristo, o ministério de Cristo, morte e ressurreição, intercessão de Cristo e volta de Cristo. Tudo isso está registrado no santuário. Então, quando a gente olha para todos os ritos do santuário, a gente pode perguntar: em que pé nós estamos? Em que pé nós estamos? Hoje nós estamos no período do que acontecia no anual, certo? O rito anual, que era o dia da expiação, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos para fazer a expiação pelos pecados do povo, né? Era um símbolo da redenção final, do fim ao pecado, né? Da redenção, do fim dos pecados,
dos pecadores, do originador do pecado. E o próximo passo, né, a gente via que era a volta de Cristo, quando o sacerdote, simbolizando a Cristo, ele saía, ele tirava suas vestes, saía do santuário e ele abençoava o povo e as trombetas eram tocadas. Agora, uma coisa interessante assim, a inauguração do santuário. Eu nunca na vida tinha prestado. O único ser humano que entrou numa oficialização do Santíssimo, uma vez só e nunca mais, foi Moisés. Sabe que eu nunca tinha prestado atenção nisso? Quando a lição chama atenção, fala, ó, Moisés entrou uma única vez para abençoar, ungir e nunca mais. Somente o sumo sacerdote, representante mesmo ele sendo Cristo, da tribo de Levi, né? Mesmo ele não sendo, podia, porque ele não era. Ele fazia parte da família lá do Arão, né? Mas não era da família ungida. Agora, para a gente já ir para o foco principal e final da lição, aqui eu quero já jogar duas presenças aqui. A presença de quarta-feira e já vamos ajuntar com a presença da quinta-feira. Na quarta-feira, a gente vê que quando foi dedicado o templo, né? Foi dedicado o templo, diz que são 3 vezes só que na Bíblia é dado como serviço acabado. Diz que a primeira vez foi no fim da semana da criação, a segunda vez na conclusão do tabernáculo, esse tabernáculo que nós estamos falando, e depois quando Salomão acabou, né? Então, ou seja, quando se acaba tudo pronto, para receber alguém especial, quem é que aparece? Quem que aparece lá? Eu? A gente vê Moisés fiscalizando tudo certinho. Para ver se estava tudo ok? Tudo ok. Aí o que acontece lá dentro do tabernáculo? Quem que aparece? Enche com a presença de Deus. Deus. Jesus estava ali, aprovando tudo que foi feito, porque ele capacitou e tudo o plano estava estabelecido ali. Mas a gente vê, o que a lição fala, que eu achei muito interessante isso aqui. Essa conexão, né, entre a criação e o santuário de Israel aponta para uma dimensão cósmica, quando o Senhor habitará com os redimidos na Nova Jerusalém, que será o tabernáculo de Deus. Isso era uma coisa muito importante. E quando Deus enche o tabernáculo, ali era a presença dele visível ali dentro. Caio, me deu uma dúvida aqui. Foi nessa hora que eles não conseguiam entrar? Foi ou não? Teve uma hora que a presença de Deus era tão grande. Eu acho que era, não era? Que eles tiveram que sair do Santo Tabernáculo porque estava tão cheio da glória de Deus que eles não conseguiriam entrar. Né? O Arão não conseguiu. Mas não consegue. Uma presença de Deus tão poderosa assim, quem que vai ficar ali junto ali? Tem um limite, né? Mas ali a gente vê o quê? Que Deus estava junto com o seu povo, né? E que você falou que juntando com quinta-feira, Jesus fez sua tenda com a gente, né? Com a humanidade. Ou seja, ele veio e habitou entre nós. O que João fala, né, em João 1,14, que ele se fez carne e habitou entre nós. Olha para você ver como é que aquilo lá do passado veio vindo, tudo mostrando que Jesus ia vir em carne, né? Ia ocultar a divindade dele e habitar entre nós para mostrar o caráter de Deus. E essa foi a função de Jesus. E nós devemos mostrar esse caráter de Jesus às pessoas ao nosso redor, né? Para isso nós precisamos ter o quê? Cristo no coração. E é o templo do Espírito Santo que Jesus fala. Amém. É interessante que quando Salomão ele termina, quando ele faz a consagração do santuário, acontece a mesma coisa também, né? Do templo, né? Ninguém entrar, né? Encheu da glória de Deus. Agora tem uma curiosidade interessante. Quando nós estamos estudando em profecias e aparece a palavra nuvem, né, para identificar esse símbolo profético, a nuvem simboliza a presença de Deus. Desde a saída do povo do Egito, a nuvem simbolizou a presença de Deus. Ela acompanhou o povo de Deus. É uma nuvem que desce sobre o Sinai, e ali era manifesta a presença de Deus. Jesus, quando ele é elevado aos céus, ele é elevado numa nuvem aos céus. Então, a presença de Deus, nuvem, sempre vai simbolizar isso, a presença de Deus. E aí, Deus, nessa ansiedade, nessa vontade de estar entre o povo, né? A presença dele se faz, né, ali visível através da nuvem dentro do santuário. Vai lá. Se ele se manifestasse, que nem ele se manifestou no templo, quem conseguiria ficar perto de Jesus?
É aquilo que Lutero fala, né? O ser humano, quando ele quer se mostrar, o ser humano tira as máscaras. Deus, quando ele quer aparecer, Deus põe uma máscara. É necessário. Que foi o corpo humano. Você não imagina quem conseguiria ficar perto de um Deus de glória. Que Moisés e Arão. Moisés já era amigão de Deus. Deus vai lá, ele pica muro. Falou, não vou ficar aqui no santuário, não, vou lá fora. Imagina, eu e você, como é que nós ficaríamos se Deus aparecesse aqui em pessoa? E aí isso leva a gente para uma outra pergunta. E quando nós tivermos oportunidade de ver Deus face a face, o que vai ser isso, né? Por isso que tem que transformar esse corpo, né? O que é perecível, se tornar imperecível. O que é corruptível, se tornar incorruptível. Só assim, porque Deus tem que se fazer corruptível em carne para que tivéssemos a presença dele. É isso que você viu? Não, a gente vê assim, o povo de Israel falhou muito nessa trajetória. Tinha o templo, foi tudo construído, mas eles viravam e mexiam, caíam, né? Aí, aqui na lição, faz um comentário, de verdade, fala assim, Jesus, como filho do homem, nos deu o exemplo de obediência. E como filho de Deus, dá-nos o poder para obedecer. O que falta na nossa vida para nós termos essa vitória? Poder. Mas aqui fala que o Jesus é o nosso exemplo. Ele veio aqui e obedeceu tudo o que o Pai pedia para ele. Ele fez a vontade do Pai. Muitas vezes a gente quer falar assim, eu sou cristão, quero viver uma vida assim, mas não estou obedecendo. E aí eu não tenho poder para... Então, uma coisa é assim, nós precisamos pedir esse poder. E Jesus, ele deu esse exemplo para nós. Ele veio e obedeceu, nós podemos, porque Satanás falou que essa lei é muito difícil. E o que está no lugar santíssimo? A lei de Deus. Essa lei, ele combate a lei o tempo inteiro. Isso aí não é impossível de ser obedecida. Essa lei, ela restringe a vida do ser humano, e não é para a nossa proteção. Mas o maior exemplo foi quem? Jesus. Eu não vi abolir a lei, vi cumprir a lei. E nós podemos fazer a mesma coisa pelo poder de Deus, do Espírito Santo, e o exemplo de Jesus que nos deu, né? Então, o Espírito Santo torna eficaz tudo que Jesus fez aqui. Por isso que ele teve que vir, e Jesus teve que ir. Ele está lá no santuário celestial agora. Mas o Espírito Santo está aqui para nos fazer o quê? Tornar eficaz tudo isso, todo esse plano que foi elaborado por Deus, cumprido em Jesus, e agora nós podemos vencer em nome dele. Até a consumação dos séculos. Até a consumação. E aqui a lição fala, né? Na cidade santa não existe o quê? Tempo, porque o seu santuário é o próprio Deus. Imagina que coisa chique. E na história bíblica, a gente vê depois do rompimento, a gente vê um processo de aproximação. A gente vê as ações de Deus no Antigo Testamento em se aproximar do povo. Ele escolheu pessoas e, através dessas pessoas, ele dava instruções e manda construir um santuário para estar no meio do povo. No Novo Testamento, ele vem em pessoa, né, Cristo. E ele ele traz um relacionamento mais próximo do que aquele que tinha no Antigo Testamento. Certo? Então, nós temos Deus em evidência no Antigo Testamento. O Novo Testamento inicia com a presença de Cristo mais próximo. Certo? Do que a presença que Deus tinha no Antigo Testamento. E quando Jesus é elevado aos céus, ele envia o Espírito Santo para uma presença mais próxima ainda, que aí coração. Entra o que você tinha falado, né, que Paulo diz que nós somos o templos do Espírito Santo, que é a presença de Deus em nós, que aí já não tem como ser tão próximo mais, né, mais próximo do que isso, só mesmo, né? Andando junto, cara a cara, face a face. Por isso que o mais importante não é o espaço físico, é o quê? O que vai no coração. Amém. Eu posso estar na igreja mais linda do mundo e na igreja mais simplesinha, mas se eu estiver com Cristo no coração... Ali vai ser o melhor lugar. É o melhor lugar. E aí não tem reclamação, aquela coisa, eu não gosto disso, não gosto. Tudo vai ser para a honra e glória de Deus, um ser transformado. Nós ter que chegar a esse ponto para nós estarmos no santuário o quê? No lugar que não vai ter mais santuário. Deus vai ser o santuário, vai ser o templo. E nós temos que ser preparados para isso, né? E precisamos ser preparados. Amém. Bom, se a gente deixar, vai ser que nem a lição tua. O chefe já está na hora, né, chefe? Olha lá, o chefe já está falando. Então, nós vamos ter que parar.
Mas que lição maravilhosa. Se deixar nós três aqui, nós falamos mais que a maritaca, certo? Arruma uma bandeirinha vermelha para ele, ele toda ficar vez com nós. ele levanta assim, sabe? Deu tempo, ele levanta a bandeirinha. Olha, mais um assim. serviço para você, Kevin. Mas olha só, essa lição ela é uma lição maravilhosa. E o que dessa lição toda a gente aprendeu no trimestre inteiro é um Deus que, da mesma maneira que no Éden correu atrás do casal, é um Deus que correu atrás de um povo, é um Deus que corre atrás dos seus filhos até hoje. E isso é impressionante. Só que esse Deus corre atrás enquanto é tempo oportuno. E a Bíblia diz que hoje é tempo oportuno, amanhã a gente não sabe. Então hoje é o tempo de você olhar para Deus e falar: Deus, não precisa correr mais não, eu vou parar aqui agora para te ouvir, vou parar aqui para se sentar contigo, vou parar aqui para ver você, para ver sua glória. Eu vou parar aqui para reconhecer seu Filho amado como meu Deus Salvador. Vou parar aqui para ter tempo para estudar. Vou parar aqui para ter tempo de orar, para fazer da minha casa um lugarzinho, a tenda do encontro. Eu vou parar aqui, ó Deus, para que o meu corpo seja o templo do Espírito Santo. Vou parar aqui, ó Deus, para que Tu enchas ele a tal ponto que não caiba mais dentro de mim e eu seja um testemunho vivo para todos que me cercam. É esse o convite da lição. Por isso que a Bíblia diz que Deus desceu no santuário, encheu o santuário da presença dEle, porque Deus quer entrar no seu santuário, encher você da presença dEle, e você vai radiar Deus para todos. E eu quero deixar um versinho para você que está em 2 Tessalonicenses 2, verso 16 e o verso 17, que diz assim: Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Amém. Esse é o desejo de Deus, confirmar você na boa obra, confirmar você na boa palavra. E a boa palavra está onde? Aqui, ó, na Bíblia, o pão nosso de cada dia que Deus nos dá hoje e nos dá sempre. Que você possa fazer da palavra de Deus o seu respirar, o seu agir, o seu pão de cada dia, a água de cada dia. E já que você vai fazer da palavra de Deus a água de cada dia, não esqueça da nossa lição de Josué. Se você não tem ainda, entre em contato conosco, a gente vai arrumar uma lição para você, para juntos acompanharmos mais um estudo fantástico. Um beijão para você e lembre sempre, tá? Semana que vem, mesmo horário, nós vamos estar aqui com vários professores, novo trimestre, para a gente aprender novamente mais coisas fantásticas da Palavra de Deus. Te aguardo, comunique aos seus amigos, compartilhe, dá o seu oizinho, dá o seu joinha e, por favor, não se esqueça, Deus quer te confirmar na boa palavra, Deus quer te confirmar com o Espírito Santo, para que você seja um templo de Deus vivo, para todos que te cercam. Vamos orar? Querido Papai do céu, vem estar conosco, nos abençoando. Usa-nos, ó Deus, como templo do Espírito Santo. Esvazia-nos do nosso orgulho, da avareza, da arrogância, da mentira, de todo pecado, ó Deus, que atrapalha a tua ação. Abençoe, Senhor Deus, cada amigo nosso que está aqui conosco, cada familiar, que sejamos, Senhor Deus, uma célula viva aonde estejamos. E que o Senhor possa fazer de nós o templo seu, um templo vivo, que todos possam olhar em nós e fazer como foi feito para o povo de Israel, que era a sua intenção. Ali está um povo sábio que tem um Deus sábio. Nos unja com o teu Santo Espírito para que isso aconteça, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meninos, muito obrigado por mais um trimestre. Kevin, muito obrigado por mais um trimestre. Trimestre que vem todos nós aqui juntos, né? Vocês estão convocados já, que vocês nem fazem ideia, vocês têm que estar aqui. Ah, é? Já? É, sim? já está convidado. É assim mesmo, não Tá tem bom. história não. Kevin, o diretor, já mandou. Tem opção, não? Não, não tem não. E lembre-se sempre, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que Deus te abençoe, uma ótima semana. Até semana que vem com mais um trimestre, uma nova lição. Um grande abraço.